Saudações, queridos alunos. Eu sou o mestre Alastor, e é com grande entusiasmo que dou as boas-vindas a todos para mais uma jornada de descobertas no Conservatório Aletheia. Hoje, vamos explorar um tema essencial para o entendimento da filosofia liberal, a paz, e como ela é o objetivo último do liberalismo. Nossa aula será guiada pelo capítulo 4 do livro O Liberalismo de Ludwig von Mises, onde ele aprofunda a importância da paz como fundamento de uma sociedade repleta de prosperidade e cooperação. Antes de começarmos, gostaria de propor uma reflexão. Todos nós desejamos um mundo de harmonia e convivência pacífica, mas o que realmente significa buscar a paz em uma sociedade? Será que a paz é apenas a ausência de guerra, ou ela se manifesta em cada interação humana, em cada decisão econômica e social? Guardem essa reflexão enquanto mergulhamos no conteúdo de hoje. Voltaremos a ela no final da aula. Vamos então ao cerne da questão. No capítulo 4 de O Liberalismo, Mises enfatiza que a paz é o maior bem que o liberalismo pode oferecer à humanidade. Ele argumenta que a paz não é apenas uma situação de não-guerra, mas um estado permanente de cooperação social entre indivíduos e nações. Mises acredita que a guerra é uma das maiores ameaças à civilização e que o liberalismo, com sua defesa da cooperação voluntária e da liberdade individual, é o único caminho para a manutenção da paz. Ele explica que os conflitos surgem da intervenção do Estado nas relações econômicas e sociais. Segundo Mises, a busca pela paz passa necessariamente pelo respeito à liberdade econômica e à propriedade privada. Esses princípios são os alicerces de uma ordem social onde a cooperação entre as nações e entre as pessoas pode florescer. Ele afirma, com grande convicção, que o liberalismo é a doutrina da paz. Capítulo 4, página 45. Mises também reflete sobre a natureza dos conflitos internacionais, associando-os ao imperialismo e ao nacionalismo exacerbado. Para ele, essas ideologias são incompatíveis com o liberalismo, pois se baseiam na imposição da vontade de um grupo sobre outro, o que inevitavelmente leva à guerra. O liberalismo, ao contrário, promove o livre comércio entre nações e defende que, em um mundo onde as pessoas e os países podem trocar bens e serviços livremente, não há razão para o conflito. Isso é exemplificado pela ideia de que a interdependência econômica reduz o incentivo para a guerra, já que as nações têm mais a ganhar colaborando do que se confrontando. Um ponto fundamental em seu argumento é que a paz só pode ser mantida se houver um respeito absoluto pelos direitos de propriedade. Mises é claro ao afirmar que, quando o Estado interfere nos mercados ou tenta redistribuir riquezas por meios coercitivos, isso cria tensão e conflito, tanto dentro de uma sociedade quanto entre diferentes países. No trecho, a paz interna de uma nação é inseparável da paz externa. Capítulo 4, página 47, ele demonstra que a estabilidade doméstica e internacional são interdependentes. Além disso, Mises critica a crença de que a paz pode ser alcançada por meio de tratados ou organizações internacionais sem uma mudança nos fundamentos das relações econômicas. Ele argumenta que essas tentativas falham porque ignoram a verdadeira raiz dos conflitos: a interferência estatal na economia e o abandono dos princípios do liberalismo. Para ele, a única paz duradoura é aquela que emerge naturalmente de uma ordem social baseada na liberdade individual, no livre comércio e no respeito à propriedade. No contexto contemporâneo, o ponto misesiano sobre a paz através da cooperação voluntária e do livre comércio pode ser exemplificado pelas relações econômicas entre países como Japão e China. Historicamente, esses países tiveram tensões militares e políticas. No entanto, ao longo das últimas décadas, ambos passaram a focar em intensificar suas trocas comerciais e a desenvolver interdependência econômica. Embora ainda existam diferenças políticas consideráveis, o volume significativo de comércio entre eles tem funcionado como um elemento pacificador, já que qualquer conflito armado seria economicamente desastroso para ambos. Isso ilustra o princípio de Mises de que o comércio livre e a cooperação econômica reduzem incentivos para a guerra, transformando a paz em um resultado natural das relações econômicas abertas. Outro exemplo prático é a relação comercial entre os Estados Unidos e o Vietnã. Embora os dois países tenham um passado de guerra,
Nos últimos anos, a relação econômica entre eles se fortaleceu consideravelmente. O Vietnã se tornou um importante parceiro comercial dos Estados Unidos, principalmente na exportação de produtos como roupas, eletrônicos e calçados. Tal interdependência econômica ajudou a transformar a relação entre os dois países, demonstrando que a cooperação voluntária no mercado é capaz de superar antigos conflitos e promover a paz, exatamente como Mises propôs. Agora, com relação às dúvidas comuns sobre o tema, uma que surge frequentemente é: se a paz é tão fundamental para o liberalismo, como explicamos as guerras em nome do capitalismo ou da economia de mercado? Mises responderia que o verdadeiro liberalismo não defende guerras expansionistas ou conflitos pela exploração de recursos. Essas guerras ocorrem precisamente quando os princípios liberais são abandonados em favor de políticas intervencionistas e imperialistas. O liberalismo puro, baseado na cooperação voluntária, jamais justificaria a guerra como meio de alcançar objetivos econômicos. Outra crítica comum é a de que o liberalismo ignora as desigualdades que podem surgir no mercado e que essas desigualdades poderiam gerar conflitos internos, como revoltas ou tensões sociais. Mises, no entanto, acreditava que a liberdade econômica, ao permitir que cada indivíduo use suas habilidades e recursos da melhor forma, acaba promovendo um equilíbrio natural e um progresso coletivo. Ele reconhecia que o mercado não cria uma igualdade absoluta, mas argumentava que as tentativas de impor uma igualdade forçada são muito mais prejudiciais e geram conflitos muito mais severos. Agora, permitam-me compartilhar algumas conexões com o que estudamos. Para aprofundar o entendimento sobre a relação entre liberdade, economia e paz, vale a leitura de A Riqueza das Nações, de Adam Smith, onde ele explora como o comércio livre beneficia a todos. Outro autor importante é Frederic Bastiat, especialmente em seu ensaio A Lei, no qual ele argumenta que o papel do Estado deve ser apenas o de proteger os direitos dos indivíduos, sem interferir na ordem natural da sociedade. Também podemos destacar o pensamento de Immanuel Kant, em seu ensaio A Paz Perpétua, onde ele defende que a paz internacional só pode ser alcançada por meio da liberdade e da cooperação entre os povos, uma ideia que ressoa fortemente com as posições de Mises. Uma curiosidade interessante é que Mises, em suas reflexões sobre a paz e o comércio, estava de certa forma alinhado com a tradição liberal clássica que remontava a David Ricardo e sua teoria das vantagens comparativas. Ricardo demonstrou que mesmo países com diferentes níveis de desenvolvimento podem se beneficiar do comércio, uma ideia que reforça o argumento de Mises de que a paz e a prosperidade vêm da cooperação e não do conflito. Agora, para sintetizar os principais conceitos discutidos, podemos afirmar que Mises coloca a paz como o valor central do liberalismo. Ele argumenta que a paz só pode florescer em uma sociedade que respeita a liberdade individual, a propriedade privada e que promove o livre comércio. A interferência estatal nas relações econômicas, seja por meio do imperialismo, do protecionismo ou da redistribuição coercitiva, inevitavelmente gera conflitos. Somente uma ordem social baseada na liberdade e na cooperação voluntária pode garantir uma paz duradoura e um progresso contínuo para a humanidade. Retomando nossa reflexão inicial, será que a paz é apenas a ausência de guerra? A resposta que emerge dos ensinamentos de Mises é que a verdadeira paz não é apenas a ausência de conflitos armados, mas a convivência harmoniosa que só pode ser alcançada quando respeitamos a liberdade de cada indivíduo de buscar sua própria prosperidade. A paz é a consequência natural de uma sociedade onde a cooperação é voluntária e livre de coerções. Agradeço imensamente pela atenção e pelo interesse em mais essa jornada de aprendizado. Que essas ideias possam nutrir suas mentes e corações, e os inspirem a refletir sobre o verdadeiro significado da liberdade e da paz. Até nosso próximo encontro, e nunca se esqueçam: busquem sempre a verdade.